Agora a questão 215. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis, mas ele erraria, se por isso se julgasse deserdado. Se possui apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não deixará de lhe prestar grandes serviços, se souber aproveitá-la, ao invés de repudiá-la. Se depois de inúteis tentativas, realizadas durante algum tempo, não houver nenhum indício de movimento involuntário, ou se esses movimentos forem muito fracos para reproduzir ou para produzir resultados, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, nem inquietar-se se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer a distinção. Muito frequentemente, aliás, o movimento mecânico se desenvolve mais tarde. Dissemos acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. Isso acontece, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que então se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio, e ele lhes sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. É claro que a gente deve ter em mente, né, os médiuns, alcançar aí a mediunidade mecânica. Isso seria um grande trunfo. E a gente deve estar sempre sim, buscando, sem se impacientar pelos resultados que não acontecem rapidamente. Muitas vezes isso não acontece nessa reencarnação. Virá em outras reencarnações como consequência natural. Enquanto não acontece, que a gente agradeça a Deus a mediunidade que temos e que a coloquemos, mesmo a intuitiva ou a inspirada, a serviço do bem, na construção do bem. E o Allan Kardec está nos recordando aqui o que foi considerado algumas páginas atrás, a respeito da necessidade que nós temos, sim, de estudar aquilo que chega pela nossa mediunidade, para separar o que é nosso do que é dos espíritos. Mas isso não é de fundamental importância. O que é de fundamental importância é que a gente valorize o conteúdo que chegou através de nós. Se é mais nosso do que do espírito, se é mais do espírito do que nosso, a gente não deve se preocupar com isso, mas a gente deve se preocupar da utilidade daquilo que chega por nós e atribuir sempre ao nosso anjo guardião, a Deus, a Jesus, os bons resultados que vierem. Né? Nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos nos agradecem pelo alívio que tiveram, pelo esclarecimento que despertou neles esperanças e alegria, né? Muitas vezes eles nos agradecem, né? E nós estamos adquirindo um hábito aí de atribuir a Jesus o agradecimento dele, e nós também agradecemos a Jesus e aos bons espíritos que fizeram a maior parte daquele trabalho. O mesmo é na condução de uma evangelização, na condução de um estudo qualquer como esse, na condução de uma palestra pública em nome do Evangelho. Todo bom resultado que for alcançado, e quando alguém vier nos agradecer, nós devemos ter sempre a humildade de lembrar que o trabalho, antes de ser nosso, é de Jesus. E a eles que deverão ser creditados todos os bons resultados alcançados.